Boa noite, meus caros. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live onde nós discutiremos um evento trágico que infelizmente não é isolado e que merece, sim, a sua atenção. Na verdade, nós estamos vendo uma onda de ataques exatamente como este aqui da matéria, né? Até os próprios atiradores têm certas características em comum. Então, só para falar já de forma bem resumida, o sujeito tinha 16 anos, se eu não me engano, filho de PM, essa parte é bem relevante, usou as armas do pai, o carro dele, para entrar aí em escolas e tirar a vida de pessoas inocentes, incluindo aí crianças, né? Curiosamente, nós temos essa outra notícia, se eu não me engano, aconteceu aqui no finalzinho de setembro desse ano. Um adolescente era também filho de um PM, usou a arma do pai para cometer algo aí bem errado, certo? Alguns já comentaram no chat e eu já havia percebido isso, né? Se não me engano, é o terceiro caso no Espírito Santo. Terceiro caso. No mínimo, assim, uma coincidência bem curiosa, certo? Só isso. Só isso. A gente precisa aqui analisar a situação de forma fria, racional, para que outros eventos como esse daqui não ocorram. Tudo bem? Esse é o meu foco. Então, nessa live aqui, eu não vou entrar nos pormenores, eu não vou ficar mostrando os vídeos. Tem pessoas aí doentias, no meu ver, que ficam compartilhando o vídeo de uma criança aí no chão, desesperada. Olha, eu recomendo que vocês até denunciem esse tipo de coisa. Não é um respeito à vítima, ainda mais nós estamos falando de uma criança, né? Então, certamente não venho fazer esse tipo de coisa, tudo bem? Agora, nós precisamos tentar, no mínimo, compreender o que está por trás, para assim evitar, se não nos próximos meses, quem sabe aí em alguns anos, meus caros, porque é um problema gravíssimo, muito mais relevante do que parece, tá? Não é só um caso isolado, não é só assim uma tragédia que a gente analisa de forma assim como uma exceção, é um sintoma, tá? A gente tem que começar já falando disso. É um sintoma de algo que vem acontecendo ao redor da sociedade, que todos nós já estamos sentindo, que é o que eu chamo aí de uma insanidade coletiva, relacionada muitas vezes a quê? A questão política. Isso é inegável, não estou aqui pegando um lado nem nada disso, eu acho que é inegável que os dois lados até se alimentam, a gente já vai falar sobre isso, tudo bem? Agora, pode perceber, né, toda vez que essa insanidade política começa a se intensificar, e quando eu falo insanidade, não estou falando em nenhuma ideologia em específico, mas o discurso, você entendeu? Inclusive da mídia mainstream, que adora chegar e ficar falando em termos lacradores, em ficar criminalizando, em ficar criticando, às vezes, comportamentos normais de garotinhos, por exemplo, certo? Até essa ótica, até essa retórica contribui e muito para essa insanidade aqui, né? Mas pode perceber, né? Quanto maior é essa insanidade sendo transmitida nos noticiários, nos tweets, nas redes sociais, esse tipo de tragédia aqui acaba acontecendo com uma frequência maior. Pode perceber, atentados começam a ocorrer toda vez que existe ali uma intensificação da disputa política. Não é só no Brasil, até nos Estados Unidos, certo? A gente já vai analisar as possíveis razões por trás disso,
Mas é importante fazer um reconhecimento dessa correlação, certo? É muito importante fazer isso. Gente já falando aí nos chats, né, alguns mentecapos falando, tô esperando o Newman dizer que é PSYOPs. Não é assim que funciona, meu querido. Tá? PSYOPs não é algo que você vê em cada coisinha que sai no noticiário. Não é assim. Não. Como eu disse, é todo um contexto cultural, um contexto informacional, um contexto coletivo em que as pessoas já estão mais dispostas a cometer violência, alguns sujeitos já mais, assim dizendo, agressivos, impulsivos, são levados a cometer essas atrocidades numa incidência muito maior, onde numa cultura mais saudável, num país mais saudável, eu digo em termos culturais, o sujeito não chegaria a esse ponto mesmo sendo louco da cabeça, certo? Então, não é assim que funciona, não é que tudo é uma operação psicológica, igual alguns tentam colocar esse exagero no meu lado. Não precisa ser uma operação psicológica, não precisa chegar e falar isso aqui é um false flag, não estou falando isso. Né? É até um desrespeito às vítimas, aos pais das vítimas e assim em diante. Eu estou falando que, independentemente das circunstâncias, né, você vê um contexto ao redor da sociedade que alimenta esse tipo de coisa aqui. E a gente vai falar sobre o que é isso, tudo bem? Agora, o que nós vemos a mídia falando? O que as pessoas estão falando nas redes sociais? É isso que a gente tem que prestar atenção, né? Veja, eu estou observando um grande desperdício, porque só ficam mencionando o fato do sujeito, do pai do sujeito aparentemente serem NS, vou falar aqui para nesses termos para o algoritmo não pegar, né? Para não diminuir o alcance dessa live. Inclusive, peço aí a ajuda de vocês no compartilhamento, nos likes, tá? Tudo isso ajuda bastante. Agora, eu estou vendo aí muitos que gastam todo o foco, toda a energia analisando esse caso, mencionando que o sujeito era um NS. Né? O pai dele tinha, se não me engano, uma foto no Instagram com o livro do Bigodinho, né? O Minha Luta. E aí parece que foi caso resolvido, né? Uau, o sujeito tem um pai NS, é lógico que ele vai fazer isso. Calma aí. Isso não explica toda a situação. É lógico que não, meus amigos. Aqui a gente tem que ser mais racional. A gente precisa tentar compreender realmente o que está por trás de tudo isso daqui. Vamos supor que seja verídica essas afirmações. E parece que existem vários fatos que corroboram com essa tese, né? O sujeito estava lá usando aquele símbolo específico, né? Aparentemente no braço, se eu não me engano. Estava com uma máscara que não necessariamente é de um sujeito NS, mas muitos que são NS usam, de uma caveira, né? Enfim, vamos supor que isso daqui seja verdade, que ele realmente era, que ele realmente é, que o pai dele também é, como um PM, né? Tá, mas por que então que um NS faria isso? Assim, é uma pergunta muito importante. Alguns vão falar, eles fariam porque eles são loucos, porque é uma ideologia extremista e tal. Calma aí. O que ele fez para o tal NS com esse ato? Tá? Eu sei que é até doloroso analisar nesses termos, mas mesmo se o sujeito for, assim, o que ele ganha fazendo isso? O que a ideologia dele ganha fazendo isso? Nada. Certo? Absolutamente nada. Então, alguns já começam a chegar e falar, bom, mas é aí a explicação, porque ele não deve gostar de certos de negros, de homossexuais, disso, daquilo. Bom, calma. Se o sujeito fosse realmente um NS organizado e não sei o quê, um ato desses daqui, a pior coisa que o sujeito poderia fazer, né? E você vai analisar o contexto do sujeito, parece que tinha 16 anos de idade e tal. Você começa a notar que é muito mais um caso de desbalanço psicológico do sujeito realmente ser
uma pessoa aí desequilibrada no mínimo, né, para não falar doente ao extremo, que motivou realmente esse tipo de absurdo. Mas aí a gente tem que, de novo, ir além, chegar e perguntar o que causou isso? O que causou a loucura, se a gente puser nesses termos, né? Esse descontrole, esse impulso que levou o sujeito a cometer uma atrocidade dessas. O que causou? Bom, a ideologia NS pode certamente ter influenciado nisso. Só que, de novo, não é tudo, certo? Não é tudo. A gente não pode analisar em termos aí isolados, tudo bem? Eu vou aqui responder alguns superchats e a gente já continua, tudo bem? Podem mandar superchats hoje que eu vou responder todos que eu receber, tudo bem? Um sujeito chamado Lucas chegou e falou assim, olha, o PT quer desarmar a PM, casos do tipo dão mais munição para eles. Se os professores estivessem armados, esse não ia ter coragem nem de entrar na escola. Veja, eu não sei se eu concordo com tudo aqui, a gente já vai falar sobre isso, tá? Mas eu não acho que é o caso. Não vou falar sobre a primeira parte do que o sujeito disse, tá? O Lucas. Já vou analisar aqui, vou colocar aqui na imagem para vocês, aqui, ó, que ele me mandou. Tudo bem? Quem não tinha visto antes, tá aqui, ó. Ô Lucas, eu acho que é o seguinte, esse papo de desarmar a PM, eu não duvido que talvez o PT, e é difícil a gente aqui chegar e falar em termos amplos, né? A gente precisa ser bem específico. Eu acho que é inegável que, no mínimo, certas pessoas próximas ao Lula realmente gostariam de ver isso. Tudo bem, eu não tenho dúvidas disso, tá? Agora, se os professores estivessem armados, o sujeito não ia ter coragem nem de entrar na escola? Eu não sei, viu? Vou ser sincero com você. Sabe por quê? Porque o sujeito que fez isso, eu não duvido que ele teria feito a mesma coisa sem nenhum medo. Porque o sujeito que chega ao ponto de cometer uma atrocidade dessas, assim, ele não está medindo muitas consequências, certo? Ele não está medindo muitas consequências. Professores armados poderiam parar o sujeito? Pode argumentar que sim. Agora, vamos lá. Primeiramente, esses próprios professores iriam querer estar armados? Teriam o preparo necessário para lidar com uma situação dessas? Assim, eu sou um sujeito aqui pragmático. Muitos professores não são sequer treinados para exercer a profissão de professor, certo? Então eu não sei se é uma estratégia que seria factível a curto prazo, tudo bem? Mas não só. Eu enxergo esse tipo de proposta como sendo quase, assim dizendo, tentar remediar os efeitos colaterais de um problema muito maior. Porque voltando aí à questão do que a gente estava analisando, veja, da onde vem a tal, eu não sei se a gente pode chamar insanidade, vamos falar, da onde vem a tal psicopatia do sujeito? Né? Da onde vem o impulso para cometer esse crime? A gente devia tentar compreender isso. Não só os psiquiatras que são especialistas lá, né, nesse tipo de absurdo. Nós mesmos como cidadãos, certo? Porque infelizmente, pessoas do tipo podem estar ao nosso lado. Às vezes aí um sujeito na tua família, um sujeito no teu próprio colégio, né? Então, identificar aí algumas razões, tentar compreender logicamente como que isso ocorre, é importante. De onde vem tudo isso, né? Uma ideologia NS? Talvez. Mas em alguns casos nem foi isso, né? A gente vê alguns caras aí que cometem essas atrocidades e o sujeito nem tem uma motivação política às vezes. Se eu não me engano, o caso de Suzano era mais ou menos assim. Pelo que eu me lembro, eles não eram NS ou algo do tipo. Eles eram mais assim, ressentidos, pelo que eu me lembro. Né? Podem me corrigir no chat se eu falei alguma besteira. Eu não me lembro todos os detalhes. Né? Sim, a ideologia pode explicar alguma coisa. Agora, vamos falar sobre um outro contexto que foi o que eu já descrevi no início dessa nossa conversa, né? Que essa insanidade coletiva, veja, é exatamente isso, no meu ver, que cada vez mais leva a esse tipo de coisa, que instiga o sujeito a fazer isso. Por quê? Vamos lá.
Quando a gente vive numa sociedade como é atual, certo? Sociedade brasileira atual, o que a gente observa? É inegável que existe uma divisão, certo? Uma divisão ideológica, mas não só, até econômica, a gente pode analisar de diversas formas aqui, certo? Você vê essa divisão, que eu já descrevi algumas vezes, peço até desculpas pela repetição, mas é importante. De um lado você tem uma tal direita, né? De um lado você tem uma tal esquerda, vou apagar aqui. Calma aí. Uma tal esquerda aqui. Eita. E aí aquele esquema que eu já falei para vocês, certo? É um esquema que o melhor a descrever foi o René Girard. Eu não consigo pensar num outro teórico que descreva de forma melhor. A violência vai escalando. Ela pode começar apenas no discurso, certo? O sujeito fala, eu vou matar todos esses caras aí. Você pode pensar, mas isso é só discurso de gente que está na internet, ninguém vai fazer isso realmente, até o momento que alguém chega e começa realmente a levar a sério tudo que é dito no Twitter, em chans e assim em diante. E é um ciclo que é difícil de parar, certo? Bem difícil de parar, diga-se de passagem. Aqui eu não estou descrevendo necessariamente mortes, né? É como se fosse aí uma medida, entre aspas, de violência, de assim, um potencial de chegar e dar um tiro numa pessoa, certo? Pense nesses termos, né? A questão é que toda essa pressão aqui, ela atinge cada indivíduo de forma diferente, certo? Essa pressão, no momento, ela está bem alta. Só que, vou pegar aqui o meu exemplo, certo? Eu sou um exemplo atípico. Por quê? Eu sou um sujeito que tenta meditar de 1 a 2 horas por dia. Hoje em dia é bem difícil de me tirar do sério. Só você ver a minha live com o Ancapsu. Então, esse tipo de pressão, comigo, com o Newman, com alguns de vocês, pode até atingir um pouco, mas não tanto. A não ser que chegue lá na tua frente, na minha frente, e comece a me incomodar pessoalmente, na vida real, é difícil que essa pressão aqui me atinja e atinja outros de vocês que já são mais velhos, que têm mais autocontrole, que já conseguem lidar com esse tipo de caos nas suas próprias vidas, né? Agora, um sujeito que é mais jovem, né, que é impulsivo, né, e assim em diante, meus amigos, ele pode ter uma ideologia de esquerda mais improvável, porque hoje em dia a ideologia de esquerda ela é mais bem recebida no discurso público, e a gente já vai ver que isso tem uma relevância, né? Ou até de direita, como geralmente tentam explicar como se fosse tudo um problema de extrema direita, e não é só isso. Você tem um sujeito que às vezes tem problemas sociais, traumas e assim em diante. Bom, aí você tem realmente ali todo um ambiente que essa pressão aqui age como se fosse, né, uma bomba atômica, certo? Uma bomba atômica. Enfim, o que a gente deve ressaltar é que as redes sociais intensificam muito isso, tá? Se eu fosse o dono de uma rede social, não vou falar nenhuma em específico, na verdade eu já descrevi esse processo aqui em muitos detalhes em lives anteriores, não vou fazer isso novamente porque a última vez eu quase que levei um strike, eu tive que tirar a live do ar, você pode encontrar lá no Caos Seguro, tem todas as lives antigas lá, mas né, caso você não tenha escutado, não tenha tido a oportunidade, vamos lá. Se eu fosse o dono de uma rede social, eu saberia que, olha, apertando um botãozinho, você pode intensificar esse processo, né, essa pressão que eu descrevi para vocês, né? Apertando só um botãozinho que vai fazer o quê? Recomendar conteúdos
que levam o sujeito mais para um lado ou para outro. Estou falando aqui em termos ideológicos, mas é muito mais do que esquerda ou direita, entendeu? É muito mais do que isso. A questão é muito mais ligada às emoções mesmo, certo? Então um sujeito que estava já um pouquinho ansioso, né? Ele começa a ficar ainda mais, até o momento que tem uma crise de pânico. O sujeito que é violento é a mesma coisa. O sujeito violento vai ficando cada vez mais e mais e mais, dependendo das recomendações que aparecem para ele. Certo? E são recomendações que eu já escrevi de novo em outras lives, algumas que estão ainda disponíveis no YouTube, inclusive aquela sobre a destruição do Brasil, né? Essas redes sociais, elas entendem muito bem a nossa mente, inclusive aquilo que nós chamamos de inconsciente, certo? De uma forma realmente absurda. Então são recomendações bem sutis, né? Elas, por exemplo, não chegam de forma direta e instigam o sujeito a ficar com mais raiva ainda, mas é o tipo de, por exemplo, vídeo que aparece para você de uma emissora lacradora, você é um sujeito de direita, você vai ficar com raiva. Ou o contrário, você é um sujeito de esquerda, vê lá um absurdo que falam do Bolsonaro, ou um bolsonarista falando algo que você detesta, e aí você fica ainda mais furioso, você joga ainda mais essa fúria nas redes sociais. Então é fácil de enxergar como que o sujeito que tem em suas mãos não só o poder de decidir o que o tal algoritmo faz, que não é exatamente um algoritmo, né? Mas, enfim, o sujeito que pode determinar as métricas em torno desse algoritmo e que faz isso com base em muitos dados psicométricos de cada usuário, ele pode instigar diversas ações numa sociedade inteira. Ele pode não chegar e falar assim, eu sou o Zuckerberg, eu quero que o indivíduo X faça Y. Ninguém tem esse poder, nem o próprio Zuckerberg, nem os caras do Google, nem ninguém. Agora, em termos coletivos, né, você pode instigar a pressão a aumentar e aí alguns acabam sofrendo, né, ansiedade, outros ficam com raiva e assim diante, até o ponto em que alguns fazem atrocidades do tipo, certo? Então, de forma geral, qual a principal causa que eu identifico aqui? É o que eu falei, essa insanidade, mas ela não é isolada, ela não aconteceu de forma arbitrária, né? Os brasileiros só estão nervosos e ponto final. Não, é algo, não vou falar que é deliberado, mas é algo que está sim relacionado a esses processos nas redes sociais. E aqui nós estamos falando de grandes redes sociais. Tudo bem? Eu não estou aqui falando de um chão, como muitos falam aí, um chão obscuro. Pode até ser o lugar em que esse sujeito em específico se organizou. Mas esse sujeito aqui, antes de entrar num chão, num fórum obscuro, ele antes foi radicalizado nas outras redes sociais. Certo? Seja escutando um conteúdo que, por exemplo, vai diretamente, fala diretamente com a ideologia dele, ou o contrário também, certo? Quando o sujeito ele fica escutando que ele é por exemplo, ele é um incel, ele é um homem lixo, que ele é machista, que todo homem não presta, esse tipo de discurso lacrador também radicaliza o sujeito. Faz a mesma coisa do que a própria ideologia que ele segue e que ele escuta pessoas falando. Então, antes de você ver o sujeito indo para um lugar lá na tal, entre aspas, dark web, como gostam de falar, e assim em diante, né? Antes, ele ficou usando aí por anos e anos e anos, como muitos de vocês, o Facebook, o Twitter, todas essas outras redes sociais, né? Que, como vocês devem saber,
São caixas pretas, ninguém sabe aqui no Brasil com precisão, nem mesmo as autoridades, como que essas recomendações são feitas, como que esses algoritmos são arquitetados e assim em diante. Né? Então, isso daqui deveria ser um acordar, especialmente para as autoridades, né? Se é que elas se importam, se é que elas... enfim, não vou parar por aqui, mas vocês podem induzir outras coisas, né? Se as autoridades brasileiras estão preocupadas em evitar outros ataques do tipo, o que elas deveriam fazer? Tentar compreender de onde está vindo essa insanidade, que eu já falei, tem muito a ver com as redes sociais, e assim sendo, compreender como essas redes sociais estão influenciando a cabeça dos jovens. E não são conteúdos ruins, tem que censurar. Não é censura. A censura, na verdade, como a gente já vai analisar, ela não ajuda nisso. A censura, na verdade, ela causa um problema ainda maior, pelo menos no meu ver, tá? E eu estou falando não em termos ideológicos, mas práticos, tá? Como alguém que estuda o assunto, que trabalhou já com isso por muito tempo, né? A censura não vai ajudar. O que a gente mais observa como principal problema, né? São esses algoritmos, entre aspas, essas recomendações que ocorrem de forma, né, obscura, para falar de forma bem singela. Tudo bem? Então, calma aí, antes eu vou ver se tem algum superchat que vocês me mandaram, se eu não me engano. Ok. Pelo que estão me falando aí, já prenderam o sujeito, né? Eu acho que eu vou ter que fechar depois o chat. Quem quiser pode mandar superchat, que eu vou tentar ir respondendo, mas enfim. Alguns chegaram e falaram, a censura causa pressão. Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto. A gente vai falar sobre isso. Vamos lá, vou pegar aqui um outro aplicativo, porque escrever no outro tá complicado, né? Então vamos lá. Alguns estão chegando e falando assim, olha, a solução seria censurar conteúdos extremistas, né? Essa é a resposta da grande mídia. E quando você para pensar de forma prática, assim, completamente pragmática, tá, faz sentido, tal, não sei o quê, para pensar o sujeito que chega e fica falando, olha, você tem que tirar a vida de XYZ, realmente esse tipo de conteúdo, eu pessoalmente acho que deveria ser censurado, quando instiga a violência num caso bem específico. Mas quando por exemplo, um conteúdo que alguns descrevem como extremista, até o meu às vezes falam, mas enfim, o que não é extremista hoje em dia? Por exemplo, alguns moleques que chegam e ficam fazendo memes na internet, alguns que são realmente só jovens de 15, 16 anos, ficam zoando pessoas acima do peso, enfim, vocês sabem bem o tipo, né? Censurar esse tipo de coisa não vai funcionar, pelo contrário. Por quê? Se você censura conteúdos que simplesmente são, e aqui eu vou colocar em termos amplos, né, anti-lacradores, tá? O que acontece? Esses sujeitos que gostam desse tipo de coisa aqui, especialmente garotos jovens, um perfil comum até alguns de vocês, meus inscritos, né, eles vão ficar ainda mais raivosos. A frustração aumenta ainda mais, certo? A ira aumenta. E aí a situação, né, vai para a direção oposta do que você quer. Entendem? Essa não é a solução. Chegar e censurar, por exemplo, sujeitos que estão instigando realmente violência, aí tá tudo bem, né? Sujeito que chega e fala, aqui como fazer uma bomba, igual alguns fizeram lá no Telegram, eu me lembro disso. Nas lives antigas eu falei sobre esses absurdos, né? Alguns que estavam aí falando em como, enfim, não vou falar os órgãos públicos em específico, né? Mas me mandaram aí grupos de Telegram em que os caras estavam falando em como fazer explosivos para jogar num tal, enfim, um tal sujeito aí que muitos não gostam, né? Esse tipo de conteúdo realmente, olha, é até bom que prendam porque, infelizmente, pode causar muito dano para pessoas inocentes, certo? Pessoas que não têm nada a ver com o jogo político, né? Mas enfim, quando é realmente só esse conteúdo aqui, um conteúdo que incomoda o establishment, certo? Vamos colocar dessa forma. Censurar vai deixar os caras ainda mais raivosos.
vai, por consequência, aumentar ainda mais o que chamam de radicalização, né? Adoram usar essa palavra, mas muitos não percebem que eles próprios contribuem muito com isso daqui. Muito. Como? Esse é o ponto mais importante que quase ninguém tem coragem de falar hoje em dia, né? Veja, vocês já ouviram falar em incel? Tá? Vocês já ouviram falar? É uma coisa impressionante. Todos jornalistas, há alguns anos atrás, ficavam falando nos tais incels, né? Nos rapazes que não conseguiam mulheres e por isso se tornavam machistas, isso e aquilo, né? Bom, o que acontece? Poucos chegavam ao ponto de tentar analisar o quê? A mente desses rapazes aqui, né? Tentar compreender por que exatamente eles estavam nessa situação. Mas não só, tentar compreender o próprio sofrimento deles, certo? Porque assim, alguns dos sujeitos que eu acabei conversando por Instagram, por pessoas que apareciam em comentários aí no meu canal, que se identificavam como incels, né? Alguns descreviam uma dor gigantesca, né? Uma dor de não ter algo que quase todo ser humano quer. E não é só sexo, né? É até mesmo o amor, né? O afeto, o carinho. Né? Alguns que descreviam situações muito dolorosas, né? Só que quem realmente falava com eles? Quem? Quase ninguém. O que eles realmente recebiam, e até hoje em dia ainda recebem? Julgamento. Os problemas que eles sofrem, né, eles não são resolvidos. Ninguém apresenta quase uma solução. Eu tento, às vezes, né? Chego e falo, dá pra você tentar fazer isso na tua vida e tal. Mas existem alguns que estão passando por tragédias tão grandes que, assim, é difícil você chegar a apontar e falar assim, é só você seguir essa dica e ponto final. Tem todo um contexto aí, econômico, político, social, que torna a vida de alguns desses rapazes uma vida bem difícil, certo? Agora, a gente vê a grande mídia só julgando. E aí é de esquerda e direita, né? É inacreditável. Quando é para chegar e ficar julgando esses caras, todos adoram fazer, né? Então, pior ainda, o que geralmente acontece nas redes sociais, em alguns casos, é a censura. Por quê? Vamos lá. E aí a gente tem que aqui analisar com cautela. Exatamente porque esses rapazes aqui, eles têm sim uma raiva, né? Um sentimento de injustiça, de não ter o que eles gostariam de ter. Inclusive as coisas mais básicas, como o emprego, às vezes. Alguns que estão aí desempregados, que não conseguem estudar, trabalhar, aquela situação do nem trabalha, nem estuda. Né? Alguns ficam com raiva, certo? E começam a achar bodes expiatórios, às vezes nem são bodes expiatórios, às vezes são pessoas, instituições reais que causam isso, né? Como, por exemplo, nós vemos algumas instituições financeiras aí, bancos, por exemplo, que realmente fazem uma desgraça no Brasil há séculos, né? E esses sujeitos aqui estão começando a perceber que essa estrutura financeira tem muita relação com os problemas que eles sofrem nas próprias vidas deles. E aí, às vezes, eles ficam com muita raiva, com muita ira, isso eu discordo, a ponto de chegar e ficar realmente assim violento no discurso. É uma retórica violenta, que causa a censura. Mas aí que mora o problema. Por quê? Quando eles são censurados, quando eles já estão se sentindo injustiçados e ainda são calados, bom, aí você tem realmente uma série de fatores que radicaliza ainda mais o sujeito. Enquanto que, o que ele precisaria realmente? Ele precisaria, número um, se a gente está falando em termos de jornalistas, de influenciadores e todo o resto, ele precisaria, no mínimo, de alguém que o escuta, certo? Ele precisa, no mínimo,
pensar, poxa vida, existem pelo menos algumas soluções para os inúmeros problemas que eu tenho na minha vida, né? Ele precisa escutar que não é um lixo, não é um verme, não é um fascista, quer dizer, alguns até devem chegar e falar que são só para deixar as pessoas com aquele senso de, né, nossa senhora, eu detesto ainda mais o sujeito. Alguns que parecem que gostam de provocar, né? Mas eles chegam e pensam, poxa, seria bom se não chegassem e só ficassem apontando um dedo pensando que eu sou o pior ser humano do mundo, né? Agora, quem que faz isso daqui? Quase ninguém. E é uma parcela da população que só cresce. Isso aqui são dados estatísticos que vocês podem procurar depois, tá? A parcela de homens virgens só aumenta cada ano que passa. Hoje em dia, um homem conseguir um relacionamento não é algo fácil. Por quê? Os aplicativos de relacionamento realmente distorceram muitas coisas, certo? Isso é inegável. Então, alguns que nunca saem, por exemplo, muito de casa, que são mais introvertidos, né? Vamos pegar aqui o estereótipo, né? O sujeito é introvertido, o sujeito gosta de games, o sujeito tende a ter uma visão, entre aspas, mais conservadora, e aqui é difícil de escrever, entre aspas, reacionária. E, de novo, tem alguns que não são, outros que são, mas enfim. Tem problemas com mulheres, acho que é a característica principal, né? Enfim, tudo isso daqui não vai embora, né? Essa parcela, nesse grupo que cresce a cada dia. Eu não estou falando que esse garoto aí era um incel ou algo do tipo, eu realmente não sei. Mas é um exemplo para falar sobre como que nós não temos algo essencial nesse momento, que é a conversa, tá? Não vou falar diálogo, porque é aquele papo de jornalista que quer ser politicamente correto. Falar, nós precisamos de diálogo. Aí chega um sujeito que discorda dele. Ai, que absurdo, você é extremista, você é radical. Não, a gente precisa conversar, você entendeu? Eu acho que um exemplo disso aparece muitas vezes lá no Monark, certo? Às vezes ele fala algumas coisas que eu discordo, enfim, você não precisa amar o sujeito. Mas aquele modelo de conversar abertamente é algo que a gente precisa. Porque esses sujeitos que estão radicalizados, tá, para usar o termo que muitos adoram de usar lá nos grandes jornais, né, a solução só virá com a conversando com eles, tentando entender os problemas que eles estão passando, tentando ajudar eles e assim diante, né? Agora, isso daqui não acontece hoje em dia. Pelo contrário, né? Não acontece nem com pessoas que são, entre aspas, normais. Você vê o sujeito que tem uma família já, que não é um incel, entre aspas, que não tem esses problemas que a gente analisou aqui. Só por ser de esquerda ou de direita, a conversa entre eles, entre pessoas que não têm nenhum problema pessoal, já não acontece. Entendeu? Já não acontece. Então, imagine então nesses casos assim fora da curva, de pessoas que estão passando aí por alguns problemas pesados. Às vezes traumas, às vezes problemas psiquiátricos, psicológicos, enfim. A lista não acaba. Vocês estão me entendendo? A conversa, sabe aquela conversa de boteco, para usar um exemplo bem hiperbólico? Então, é isso que é o necessário. Mas não há a disposição na mídia, nas redes sociais, até nas pessoas. A maioria das pessoas não está pensando mais nesses termos, só quer saber do quê? Só quer saber de se fechar cada vez mais e mais e mais naquelas bolhas. Entendeu? Deixa eu ver aqui os chats de vocês, tá? Quem quiser pode mandar superchat que eu vou responder a todos vocês. Tudo bem? Eu vou tentar aqui abrir novamente para todos.
A live já está desmonetizada, para variar, né? Tô aqui de forma gratuita, até agora recebi R$6, enfim, então posso, já que tá ferrada mesmo, vamos ao final, desde que não surjam doentes defendendo absurdos e algo do tipo, né? Enfim, meus caros, assim, a situação desse sujeito aqui, desse sujeito criminoso, sem dúvida alguma, né? A gente deve analisar dessa maneira mais profunda, tentando compreender o que realmente motivou ele. Certo? Eu cheguei no Twitter e descrevi aquilo que eu considero ser a única solução para essa tragédia parar de acontecer, que é o quê? Chegar e ter alguma forma de união nacional. Não significa chegar e falar assim, nós nos amamos, tocar os Beatles, nem nada disso. Isso daí é impraticável, certo? Isso daí jamais aconteceria em 30 anos. Agora, alguma forma de união nacional a gente precisa ter. Porque caso contrário, assim, como eu já falei para vocês, é um negócio que só fica escalando de um lado e do outro, né? É aquela violência que nada para. Certo? Que nada para. Então, assim, eu cheguei e falei isso e foi o suficiente para começarem a me xingar, para começarem a criticar. É uma situação assim esdrúxula. Ô Danilo, muito obrigado aí pelo superchat, meu caro. Agradeço a ajuda de todos vocês aí. Assim, não dá. Alguns chegaram e falaram assim, provavelmente foi culpa do bullying. Eu não sei se é bullying, meu caro. Como você sabe que é bullying? Entendeu? Pode até ser. E aí tá um outro ponto, né? O sujeito que está sofrendo bullying, né? Vamos tentar entender a cabeça de um doente, de um sujeito que está realmente considerando uma atrocidade dessas. O sujeito, vamos pensar aqui um Zé Mané, um Zé. Tem aqui o Zé, certo? O Zé é incel, não consegue pegar as garotinhas que ele queria, desempregado, né? Não estou falando do sujeito em específico, mas um sujeito hipotético. Desempregado, pobre, né? Sem perspectiva de futuro. Né? Ele não olha para o futuro pensando, nossa, eu vou poder fazer X, Y, Z. Não, ele na verdade tem um niilismo, ele pensa, puxa vida, né? A situação política tá tão ruim que a única coisa que eu posso esperar é a miséria. A gente vai viver numa Venezuela, a gente vai viver numa Argentina, na melhor das hipóteses, né? Esse tipo de medo, né? O sujeito está cada vez mais pensando que ninguém ama ele, que ele está sozinho nesse mundo, certo? Um sujeito muito solitário, isolado, e aí a questão, né, do cancelamento, de não ter conversa mais no nosso mundo, só piora essa situação, né? O sujeito é ainda mais isolado, ainda mais solitário, fica ainda mais, entre aspas, radical, né? Por quê? Porque com todas as, entre aspas, desgramas acontecendo, cada vez mais aumenta aquele ódio dentro dele. Cada vez mais ele encontra como refúgio o quê? Uma ideologia, muitas vezes desconectada da realidade, certo? Por exemplo, para falar de NS, certo? Sujeito que gosta do Sr. H. Para a realidade brasileira, sim, é um outro mundo, é um outro tempo, nem na própria Alemanha, não tem nada a ver, assim, o passado já aconteceu, Brasil, um país miscigenado, né? Mas não interessa, porque o sujeito ele vai encontrar em qualquer manifestação ideológica um refúgio. Ele só quer ali não é nem um escape, ele quer uma justificativa para todas essas desgraças que estão acontecendo. E ele vai encontrar. Se não for com NS, é com outra coisa. Pode ser com satanismo, pode ser com... Enfim, as ideias mais esdrúxulas possíveis, né? Enfim, eu recebi aqui um outro superchat que eu vou colocar na tela já para vocês, do Eduardo, que chegou e falou assim, Nilma, não seria possível esses adolescentes estarem ligados a grupos extremistas do Discord? Eu não tenho dúvida, certo? Não sei se é do Discord, se são chans, enfim. Uma coisa é certa, tá? Não interessa muito de onde vem quando a gente analisa no longo prazo. Né? Lógico que a polícia deve tentar compreender quais são os grupos e assim diante, para que outros
não façam a mesma besteira, para entender se não é algo organizado, que eu acho improvável, mas vai saber, né? Agora, a gente tem que olhar assim, a causa primária disso. O que está gerando todas essas condições aqui, né? A gente tem que olhar desde o aspecto econômico, em que tem vários sujeitos, homens e mulheres, que estão desempregados, pobres, que não veem perspectiva de vida, que olham para o que está acontecendo e pensam, caramba, eu não vou me jogar da ponte, eu vou tentar alguma coisa aqui, mas aí esse sujeito chega num lugar que parece que não tem mais saída, ele realmente considera aí se churrascar, né, para usar o termo mais vulgar, quando é um sujeito muito ressentido, não só ele quer se churrascar, mas quer levar outras pessoas com ele, que é um negócio mais pesado ainda, né? Então, a gente tem que analisar especialmente o que está gerando tudo isso, o aspecto econômico, da própria situação lastimável que a gente passa no Brasil, a conjuntura política dessa divisão absurda, certo? A questão das redes sociais, né? Então a gente analisa as causas primárias para depois falar desses grupos de discórdia, porque, sendo sincero com vocês, tá, meus caros, o Brasil pode banir todos os chãs do país, todos os discordes, todos os lugares, entre aspas, da dark web, o que seria impossível, sempre vão achar uma forma de se organizar, sempre vão achar, entendeu? A questão é solucionar o problema na raiz. Caso contrário, assim, é você tentar resolver os efeitos colaterais, certo? Então, agradeço o Eduardo pelo superchat, mas eu acho que não, assim, pode até ter algo a ver com isso. Talvez a gente descubra aí alguma coisa no futuro. Mas são as grandes redes sociais, são até os grandes jornais que meio que contribuem com tudo isso, certo? O que os grandes jornais deveriam estar tentando fazer para parar esse tipo de coisa? Se eles realmente não quisessem mais ver esse tipo de, entre aspas, de radicalização, né, que eles tanto falam, se eles realmente não quisessem mais ver isso, o que eles estariam fazendo, meus caros? É muito simples. Eles não estariam fazendo o quê? Dividindo as pessoas entre os bonzinhos, né? Os bonzinhos, entre aspas, aquela divisão maniqueísta completamente infantil que eles fazem, né? Os bonzinhos que são politicamente corretos, né? Que chegam e aceitam, promulgam a narrativa que a gente gosta de chamar de lacradora, né? Aquela questão identitária, e os malvados, né? E malvados aqui, de quem nós estamos falando, os machistas, homens escrotos, privilegiados, blá, 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 né? É isso que gera a radicalização. Eles são os principais agentes, entendem? Então, se as autoridades públicas querem parar esse processo aqui, eles têm que ir naqueles que estão sendo as principais causas. Esses grandes jornais. Essa narrativa aqui, lacradora, certo? Importada, que não fala com o tecido social brasileiro, que não tem uma conexão com o nosso povo, certo? Essa pauta lacradora não tem nada a ver com a realidade brasileira. Vocês estão me entendendo? Não tem nada a ver com a realidade brasileira. Então, se eles quisessem parar esse processo aqui, o que eu acho válido, eu acho necessário, eles deveriam reorientar esses grandes jornais, chegar e falar assim, vocês deviam parar de chegar e ficar dizendo que todo homem é lixo, aquelas matérias absurdas, esdrúxulas, falando que todo homem quer violar mulheres, que todo homem gosta de criancinhas, essas coisas dementes, né? Esse tipo de clickbait, esse tipo de doença mental por parte desses jornalistas que está gerando essa radicalização, né? Porque se os jornais tivessem uma postura, vamos assim dizer, e aqui eu vou usar os termos deles, só para realmente calar a boca se algum deles ficar enchendo o saco. Eles precisam ser mais humanos. Eles adoram falar em inclusão, então eles têm que incluir uma parcela enorme da sociedade que hoje em dia eles fazem o quê? Julgam,
até tentam criminalizar, certo? Quem são essas pessoas? São geralmente homens, mas não só homens, também algumas mulheres. São pessoas que são religiosas, são pessoas que são descritas como sendo reacionárias, né? Como sendo, como não tendo uma sofisticação, né? São bárbaras, selvagens, né? Elas podem até ser, né? Mas você tem que conversar com elas. Não pode só chegar e ficar julgando, ficar criticando, ficar xingando, humilhando, né? Eles têm que seguir o próprio conselho deles. Sejam aí inclusivos, sejam humanos e conversem com essas pessoas aqui que muitas vezes estão sofrendo, que muitas vezes estão indignadas, certo? Isso é o necessário. Agora, vai acontecer? Provavelmente não. Provavelmente não. Porque aquele processo que a gente descreveu de divisão, aí você pode pensar, bom, mas será que essa divisão ela é acidental? Aí eu já não chego e falo com certeza, né? Mas jogo a hipótese. E se essa divisão feita pelos grandes jornais, pelas redes sociais, é algo deliberado? Né? Porque se você analisa o contexto de guerras híbridas, tudo que a gente vem falando em várias lives, né? É algo que funciona muito bem. Certo? Primeiro você divide, depois você conquista. Assim, é aquela regra mais básica de todas. Uma estratégia milenar que sempre funciona. Funcionou com os romanos, funcionou com Gengis Khan, funciona, né, desde os primórdios das civilizações, mas parece que as pessoas se esquecem. Sempre se esquecem, né? Só que não é simplesmente uma divisão para conquistar. Até se você ignorar o aspecto doentio que isso tem, um efeito colateral desse processo de divisão, né, de polarização, né, o termo que eles criaram e que adoram usar, mas são esses grandes jornais que fazem mais isso, né? Essa tal polarização, né? Veja, o que acontece? Deixa eu ver, estou vendo umas perguntas aqui, eu tenho que tomar cuidado, né? Essa polarização, ela tem como efeito colateral o quê? Esse tipo de atrocidade. Entendeu? Esse tipo de atrocidade que vocês viram aqui. Essa é a trágica realidade. Entendeu? Porque não é só dividir em termos de as pessoas vão discordar, vão ficar magoadas, não vão mais falar com elas próprias. Não. É um processo que começa a ter, né, esse tipo de violência. Isso aqui é um exemplo de sociedade mais dividida do que a americana nesse momento. E lá é o lugar onde mais ocorrem esses ataques, esse tipo de demência aqui. Certo? Então, assim, você tem que parar para pensar nesses termos, meus queridos. Muito obrigado, Guilherme Goulart. Ele me doou R$20. Deus te abençoe também, meu caro. Muito obrigado a todos vocês que estão ajudando aí no Superchat. Vocês vão me ajudar a comprar a conseguir mais segurança. Tá, vamos colocar nesses termos aí, porque já estou falando de um tema sensível. Se eu chegar e ficar falando aí em armas, já vão levar o meu discurso para um lugar errado, né? Mas estão me ajudando aí a me proteger, vamos assim dizer, porque moro num lugar que não é muito seguro, então vão me ajudar nesse sentido. Enfim, a gente está analisando aqui, meus caros, de novo, um efeito colateral de algo bem mais grave do que muitos assumem primeiramente, certo? Eu fui criticado por alguns aqui, né? Alguns chegaram e falaram, com que base e ideias vamos unir a nação? Olha, primeiramente, eu não vou chegar e falar, olha, eu tenho todo aqui o modelo exato de como fazer isso. É uma questão complexa que a gente deve analisar não só como um único indivíduo. Eu não estou aqui chegando e tentando trazer toda a solução para todos os problemas do Brasil, não. Mas é um problema que deve ser debatido, certo? A gente tem que chegar e ficar falando sobre isso. Tudo bem? Por exemplo, a última live que eu fiz foi convidando o Rogério. Alguns começaram a me xingar de comunista, petista, covarde, traidor.
porque o sujeito chegou, falou aqui coisas espetaculares, uma história assim sensacional sobre a Armênia, algo que muitos brasileiros não fazem nem ideia de que tinha acontecido. E aí começaram a trazer aqueles ataques histéricos, aquela loucura, aquela mesma insanidade que contribui para essas atrocidades, né? Mas é essencial que a gente faça o que eu fiz na última live, que eu quero fazer futuramente com outras pessoas, de esquerda, direita, não me importa, para tentar chegar aqui num certo consenso, no mínimo em algumas coisas, certo? No desenvolvimento econômico do país, por exemplo, em questões de segurança nacional, certo? Chegar a falar com pessoas de esquerda e direita que, por exemplo, concordam que nós devemos ter uma bomba atômica, tá? É um pequeno exemplo, né? Pessoas de esquerda e direita que reconhecem que assim, esse tipo de coisa aqui, de atrocidade, deve parar. A gente não pode ficar tendo isso aqui. Né? Uma outra pergunta pertinente que eu acabei de receber, quero já responder, veio do RAGM. Né? Chegou e falou assim, Newman, vão culpar os games por isso? Bom, mas sempre tentam, né? Quando não tentam culpar os games? Sempre fazem isso. Agora, de novo, são os games? Não. Os games, assim como até alguns traços psicológicos, né? Chegam a falar, o sujeito, por exemplo, era autista. Não é porque eu sou autista que eu falo isso, mas teve um ou outro aí que fez uma besteira e era autista. Ao invés de chegar e falar como a causa primária é o autismo ou os games, né? A gente tem que analisar como a gente fez aqui, né? Ver todos esses outros aspectos, esse contexto social, econômico, político absurdo que a gente está vivendo. Então, os games são responsáveis por isso? Não. Né? E veja, eu nem recomendo que façam isso, tá? Você que é jovem, eu imagino que talvez alguns aqui gostem de ficar jogando aí videogames e todo o resto. Não te julgo por isso, mas não recomendo. Recomendo que você tenha até um certo limite, porque dá para você gastar muito tempo da sua vida atrás de uma tela de um computador, ao invés de estudar, de conseguir o que você quer na sua vida. E não tem nada melhor do que isso, de que prosperar independentemente do setor que você decide ir atrás. Né? Não estou nem falando só de dinheiro, estou falando de satisfação como pessoa. Né? Agora, chegar e colocar o dedo ali, são os games os responsáveis. Isso aí, de novo, assim, um bode expiatório para não ter uma conversa mais séria e chegar à conclusão que nós chegamos aqui. Ó, um dos responsáveis, não estou falando dessa atrocidade, mas desse cenário insano, são esses grandes jornais. Tá? Não estou falando do UOL aqui, estou falando em termos gerais, tá? Para não levar nenhum processo. Assim, são esses grandes jornais que ficam impedindo qualquer conversa, que ficam só jogando aquela narrativa que a gente descreve como lacradora, identitária, né? São esses os agentes que mais contribuem, né? Então, você acha que esses grandes jornais vão fazer uma autocrítica? Lógico que não. Né? Esses grandes jornais, na verdade, precisam desse tipo de visão política até como parte do modelo de negócio deles. Por quê, meus caros? Aí a gente entra num outro aspecto, né? Se você observar os jornais impressos como existiam até aí os anos 2000, mais ou menos, né? Você tinha que comprar lá o jornal por, acho que alguns anos atrás, R$3, R$4, o Estadão, a Folha e tal. Hoje em dia tem o paywall, mas muitos sabem que a maioria das pessoas não tem dinheiro, não tem o saco para gastar com isso. Então muitos dependem do quê? De anúncios. Então as manchetes dependem do tal clickbait, precisam chamar atenção, precisam, né, escancarar ali uma emoção, precisam usar ali um gatilho mental para falar aí de marketing, né, que vai instigar muitas pessoas, às vezes revoltadas com a manchete, a clicar. Como aquelas notícias absurdas, né? Especialistas concluem que homens são blá 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 blá, que pessoas de direita são blá 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 blá. Eles fazem isso sabendo que você vai ficar revoltado, para que você assim clique e fique ali vendo aquela matéria. Assim eles ganham dinheiro com o AdSense, mas assim, a consequência é isso daqui que a gente descreveu. Não é só essa a razão, eu imagino. Alguns fazem de propósito,
Parece que gostam de ver esse processo divisório e assim em diante, né? Então, em relação aos games, você não vai ver aí grandes jornais fazendo esse reconhecimento de que não são os games os principais responsáveis, mas sim eles próprios, porque eles dependem, né, desse modelo absurdo de ficar dividindo a nossa sociedade para que assim ganhem dinheiro e quem sabe até doações, né? Vai saber. Preciso lembrar vocês que são mais religiosos, né? Qual que é a postura, entre aspas, do diabo? Tá? Se você não acredita em Deus, em nada disso, não faz mal, mas qual que é a postura do diabo? Né? É acusatória, certo? É uma postura que a gente vê exatamente nesse sentido, né? Então vocês aí que muitas vezes são conservadores, mais religiosos, eu não estou falando que você deve fazer nada, mas para pensar um pouco sobre suas ações. Se elas não contribuem exatamente com essa insanidade generalizada que eu descrevi com vocês. Tá? De novo, não é aqui querendo julgar ninguém, porque no momento que eu estou na minha vida, eu tento fazer isso assim, em raríssimas exceções. E eu não quero julgar ninguém, porque quem sou eu no fundo? Mas alguns eu observo que fazem isso, às vezes de forma impulsiva, sem pensar, poxa, será que vale a pena você ficar contribuindo para essa guerra? Por exemplo, alguns que me responderam aqui me deixaram até assustados, né? Eu vou ver se eu acho que o tweet, se o sujeito já não excluiu, né? Aqui, ó, um exemplo. Não existe reconciliação nacional com outro lado que celebra o infortúnio de um jogador pelo simples posicionamento político. Olha, eu discordo disso. Não acho que o Neymar deve ser assim escancarado como XYZ, como vem fazendo. Né? Eu espero que ele, na verdade, seja um ótimo jogador nessa Copa e que a gente leve aí o Hexa. Estou realmente querendo isso. Aí ele continua. A versão de ambas as partes não é só política, mas de estado de espírito. Um lado tem que ser dizimados, que sejam eles. O que é isso, cara? Você não vai dizimar um lado? Eu espero que não. Assim, vocês estão malucos da cabeça? O que é isso, cara? Você pode não gostar de gente que votou no Lula de esquerda, mas isso aqui tá além do absurdo. Tá além do absurdo, você entendeu? Porque você acha que, entre aspas, que sejam eles, eu sei lá quem são eles, né? Eu imagino que sejam aí os sujeitos que votaram no Lula, os lulistas em si. Você acha que eles iam ficar ali só recebendo a tua violência? Eles iam ficar ali parados, apanhando, sendo mortos? Lógico que não. Então, assim, é uma infantilidade perigosa que eu vejo até já pessoas velhas reproduzindo esse tipo de coisa. Ô, meus queridos, eu não estou aqui querendo defender XYZ de candidato. Eu, honestamente, não tenho esse tipo de preocupação na minha vida. Eu estou preocupado realmente com os brasileiros, com o povo, com vocês, com os teus filhos, com os teus colegas de sala, com vocês aí que são professores. Eu não quero que porcarias como essa daqui continuem a acontecer, entendeu? E eu venho aqui já em várias e várias lives alertando e tentando parar. Nós tivemos sucessos, nós conseguimos, por exemplo, parar algumas pessoas de fazerem atrocidades aí que acabariam levando elas à prisão. Vocês se lembram disso? Alguns bolsonaristas, que a mídia, por exemplo, só tenta ignorar, só tenta xingar, que eu tentei conversar em algumas lives falando assim, ó, meus queridos, só tentem, por favor, não cometer crimes. Vocês querem protestar? Façam isso, é um direito constitucional. Só não invadam o STF, não quebrem tudo, porque vocês vão ser presos, o estado de exceção vai se tornar ainda pior, você vai ser visto como um terrorista. Enfim, vão até instigar isso. Começaram a conectar uma coisa com a outra, a gente teve um ótimo sucesso nesse sentido. Não sei se vai continuar dessa forma. Eu imagino que se Bolsonaro falar algo que provoca muito, pode instigar um ato. Aí a gente não tem como controlar. Mas assim, o que vocês acham que vocês vão conseguir com esse tipo de coisa aqui? Um lado tem que ser dizimados. Ô, meu querido, você não vai fazer nada que seja bom. Tá? Primeiro, você está no século XXI. Não gosto de usar esse tipo de argumento. Esse argumento é algo lastimável. Mas assim, sejamos aí realistas. Vejam o contexto geopolítico. Tá? Os Estados Unidos, eles jamais permitiriam algo como alguns chegam e falam que querem ver, certo?
Então, vocês que falam, devemos ter uma ditadura e tal. Meus queridos, vocês ainda fazem isso com a bandeira dos Estados Unidos. Vocês acham que os Estados Unidos iam deixar algo do tipo acontecer? No mundo que nós estamos vivendo, eles dependem desse papo democrático, de direitos humanos, de defesa de minorias e tudo o resto. Acordem para a realidade. Assim, é uma coisa que assim, me deixa até sem esperança. Como que o sujeito não consegue pensar em algo tão óbvio? Né? Aí, ó, não vou me unir com petralha nem brisolista, só a polícia pode usar, enfim. Meus amigos, acham que o mundo é uma utopia? Assim, uma união nacional só aconteceria numa utopia. Não, de novo, não é você chegar e ficar igual lá o John Lennon falando we are the world. Não. É o John Lennon? Não sei. Que fica falando, nós somos uma única raça humana. Não. Tudo isso é baboseira. Isso é coisa de retardado, entendeu? Não é isso, não. Mas chegar em termos práticos e falar assim, ó, você tem opiniões que eu discordo. Eu não acho que é certo fazer X, Y, Z, blá, 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 blá. Agora, sejamos aí pragmáticos. Se a gente não lutar pela soberania brasileira, nós seremos esmagados. Por exemplo, se nós não tivermos uma soberania tecnológica, continuar importando tudo da China, Estados Unidos e às vezes da Europa, nós estamos lascados. Nossos filhos, nossos netos, bisnetos vão olhar para o passado com ódio da gente. Como que vocês conseguiram ser tão incompetentes a ponto de entregar não só os seus dados pessoais, mas a anatomia do Brasil nas mãos dessas outras potências? Eu não estou de brincadeira aqui. É só você parar para pensar um pouquinho, certo? Não são só os dados teus que essas potências conseguem, mas da nossa infraestrutura, de todos os processos que às vezes ocorrem no nosso país. É o que muitas vezes pode acabar acontecendo. Então, nesses pontos aí, assim, que você só habitando esse lugar concordaria, né? Assim, a gente pode estabelecer ali um ponto em comum, independentemente do lado, em que só um sujeito retardado, só um sujeito muito burro para chegar e falar o contrário. Existem algumas questões do tipo. É lógico que existem muitas outras que não são. Por exemplo, casamento gay, tem a questão dos bebezinhos, né, nos úteros das mães, todas essas outras questões que realmente as pessoas têm opiniões diferentes, né? Agora, existe ali um cerne que, assim, especialmente ligado à segurança nacional, que se o sujeito quer viver num lugar onde não existem guerras, onde ele está vivendo uma vida levemente, assim dizendo, próspera, com um pouquinho de bem-estar, onde os filhos, os netos não estão passando fome, né? Esses elementos bem básicos, né, que as pessoas às vezes ignoram, mas que são muito importantes para todos nós, né? Existe sim a possibilidade de gerar um grande consenso. Mas com esse tipo de retórica aqui, né, chegar e ficar falando que a solução é dizimar um outro lado e não sei o quê, isso aqui não vai levar a lugar algum. Entendeu? Não vai levar a lugar algum, meus queridos. A lugar algum. Tá ok? Vamos aqui chegar e analisar um outro superchat. Muito obrigado ao David que me mandou um superchat. Podem mandar que eu vou responder a todos vocês. O David chegou e falou o seguinte: qual seria a solução para um povo partido ao meio que trata o outro lado como um inimigo mortal? Muitos simplesmente não sabem ou não querem ouvir. Eu acabei de escrever aqui um processo que pode ajudar um pouco nesse sentido. Existem tópicos, existem considerações que quase todo brasileiro, quase todos os lados vão concordar. Qual brasileiro que vai chegar e falar assim, olha só, eu não quero que o Brasil defenda a sua soberania? Olha, só um brasileiro que ou é retardado mental, ou é um grande traidor da pátria, ou um sujeito que ficou lendo, escutando tanta porcaria ideológica, que esse número não é tão grande assim, que aí o sujeito realmente chega ao ponto de ir contra os próprios interesses dele como pessoa, da família, da comunidade ao redor dele, né? Então, existem sim alguns pontos em que a gente encontra um consenso, pelo menos
de 80% da população. Né? Aí você fala, não, isso não acontece. Oh, meu querido, vocês já supõem isso porque vocês estão acostumados a enxergar a discussão política dessa forma, não é nem polarizada, eu não gosto do termo polarizado, é dessa forma esquizofrênica, certo? Nem preciso entrar em muitos termos, tornar a discussão difícil, chegar em deluz, nem nada disso, como gostam as pessoas mais à esquerda. É só você reconhecer o nosso dia a dia, assim. É loucura que não para de chegar aos nossos olhos. Chegam aos nossos olhos coisas que a gente não consegue nem acreditar. Você fala, como que isso aconteceu? Pelo amor de Deus, não é possível, né? Esse tipo de insanidade constante, né? É o que a gente se habituou a ter como normalidade há uns... Não vou falar o quê? 10 anos, talvez? Talvez até uns 10 anos já. Depois de 2013, mais ou menos ali. Nossa Senhora, assim, é uma loucura constante que só piora e piora e piora. É assim, um grande organismo que parece que fica cada vez mais o quê? Esquizofrênico, que fica doente, paranoico, psicótico. Né? Dos dois lados, hein? Aqui a gente tem que ser justo, não chega e só fica falando aí, extrema-direita, blá, 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 ou de lacrador, não. É generalizado, tá? Um alimenta o outro. Aí um outro aspecto que eu queria conversar com vocês, né? Na live que ainda está disponível para vocês, em que eu escrevi o processo de destruição do Brasil, eu falei sobre um sujeito chamado Bateson, né? Um teórico americano, fala muito sobre guerras e todo o resto. Tem um processo chamado de sismogênese que explica exatamente o que vem acontecendo no Brasil há pelo menos uns 10 anos. Que é o quê? Se você parar para pensar, vamos supor aqui que nós temos a esquerda, certo? Aqui esquerda lacradora, ser específico, certo? Esquerda lacradora. Se você já conhece esse processo, peço desculpas pela repetição, mas é importante. De um lado você tem a esquerda lacradora, de outro lado você tem os conservadores antilacradores. Eu vou descrever dessa forma porque a oposição deles, a reação deles é o que muitas vezes define o discurso, né? Os antilacradores, certo? Você pode enxergar toda essa dinâmica como um ataque. E é realmente o que acontece. Né? Um ataca o outro, e ataca o outro, e ataca o outro, e tal. Agora, o que muitos não percebem é que, ao mesmo tempo que esse ataque ocorre, um radicaliza o outro cada vez mais. Se você parar para pensar, e isso o Bateson descreve, é um processo que se retroalimenta. O lacrador atacando o antilacrador e vice-versa, a aderência a essa bolha aqui e a outra bolha aqui aumenta de acordo com a intensidade dos ataques. Quanto mais eles se atacam, mais cada ideologia se fortalece. E não é à toa que você vê, por exemplo, na esquerda, vamos aqui fazer uma pequena divisão, ixi, tô meio torto, mas enfim, vamos aqui, ó, fazer uma breve descrição, né, uma breve divisão. Você tem essa esquerda lacradora, que é um grupo muito maior que isso aqui, vamos colocar dessa maneira aqui, e aí existem pequenos grupozinhos que se tornaram muito menores nos últimos anos, de, por exemplo, uma esquerda nacionalista, certo? Que diminuiu em relação à aderência, em relação até a presença na mídia, nos jornais, exatamente porque essa outra esquerda lacradora, identitária, progressista, ela não só aumentou muito sozinha, recebendo às vezes dinheiro, blá, 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 mas porque nesse processo de um atacando o outro, eles acabam se beneficiando. Essa é a ironia da situação, certo? Assim como do lado da direita, né, esses conservadores antilacradores, geralmente conservadores liberais, né, eles tomaram conta da tal direita. Existe uma pequena direita, às vezes tradicionalista, às vezes bem mais católica, né, que enxerga o Bolsonaro como um sionista,
Você vê uma direita mais nacionalista, certo? Mas são grupos que ficaram cada vez menores perto desse outro grupo gigantesco que só chegou a essa proporção recebendo sim dinheiro de fora, mas também por conta desse processo, né, de retroalimentação. Atacando os lacradores ficaram mais radicais. Com a radicalização dos lacradores, eles atacam os conservadores ficam ainda mais radicalizados e assim diante. Vocês estão entendendo o processo? Entenderam? Se não entenderam, eu posso tentar explicar de forma mais didática. Se alguém não entendeu, digam aí no chat. Entendeu? Então, o que a gente precisa fazer, meus queridos? Entendeu? E aqui eu falo dos dois lados. Entendeu? Vocês sabem, vocês que me seguem, que eu tenho uma tendência a ficar mais à direita. Por questões metafísicas, religiosas. Sim, eu não tenho como negar. Eu sou mais, entre aspas, à direita por questões religiosas. Um sujeito mais à esquerda, né, tende a não ter os mesmos... a mesma criação mesmo que eu tive desde criança. Mas, mesmo assim, o que eu espero ver como a única possível solução para o Brasil? Não vou falar uma união, né, mas, no mínimo, um consenso entre esses dois lados aqui, entre uma esquerda mais nacionalista, uma direita, às vezes nacionalista, às vezes não, mas, enfim, que certamente não adere a esse lado aqui, que começa a crescer. Não se atacando, porque isso não tem nem como você competir com esses dois lados aqui. Os caras são profissionais em ficar xingando um ao outro, né? Mas conversando. Não significa abaixar a cabeça, falar que tá certo e assim em diante. Entendeu? É a única solução que eu observo. Agora, vai acontecer isso aqui? Eu acho improvável. Então, vocês que acham que isso aqui que eu descrevi é algo absurdo, que eu sou, entre aspas, petralha ou fascista por supor algo do tipo, por propor algo do tipo, bom, aí boa sorte para vocês, meus queridos. Qual solução você daria, então? Ficar alimentando só esse lado aqui não vai acontecer. Porque quanto mais você intensifica, por exemplo, os bolsonaristas, né, mais eles vão atacar esse outro lado e esse outro lado vai continuar a ficar crescendo. É inevitável. Isso aqui é um processo cibernético, você não tem como parar. Não tem como. Ah, eu vou dizimar. Boa sorte, meu filho, não vai acontecer. Isso daí primeiro, é uma péssima solução. Não é certo você chegar e pensar dessas formas em termos morais, mas tudo bem. Quem sou eu para julgar você, né? Agora, é impraticável. Assim, mesmo nem pensando em termos morais, nem nada disso, é impraticável. Você não vai conseguir parar um lado ou outro. Nenhum dos dois vão parar. Só vão se intensificar, piorar cada vez mais a situação. Entendeu? Então, assim, se não for isso, o que será? Continuar nessas brigas insanas, eu não vejo como uma solução. Certo? Eu tô vendo aqui alguns sujeitos no chat falando assim, ó. Exterminar metade segundo o Twitter, né? E isso que é o importante, porque a realidade brasileira, ela é muito diferente do Twitter. O Twitter, meus amigos, eu até gosto de usar, tá? Mas é assim, ó. Eu não sei colocar em termos exatos, eu não sei o número exato, mas aqui está o Twitter. É um grupo bem pequeno em relação ao todo que é o Brasil. Se você conversar com pessoas na rua, se você conversar com pessoas que não ficam um dia inteiro no Twitter, seguindo política, criticando políticos, elogiando políticos, você vai começar a perceber que assim, o discurso é bem diferente. Pode fazer esse teste. Entendeu? Então vocês que chegam e falam assim, nós nunca teríamos um consenso em nada, em absolutamente nada. Se você tem como base de referência o Twitter, realmente, parece que ali é uma guerra de bolhas que nunca acaba, né? Até dentro das bolhas de esquerda e direita tem inúmeras fragmentações, né?
no Twitter é um absurdo, não é nem só, por exemplo, conservadores e lacradores. Dentro dos próprios conservadores tem ali as divisões internas, tem os que são mais libertários, os que são isso, que aquilo, mas enfim. Você realmente vai achar que não existe consenso, parece uma anarquia que nunca acaba, né? Parece uma bagunça absurda, mas se você conversar com um brasileiro normal, o papo é diferente. O papo é diferente, tá? Vocês que falam assim, falar em patriotismo é coisa de bolha de Twitter, é o exato oposto. É o exato oposto. É só você ver, nesse exato momento, a sua rua, tá? Último jogo do Brasil, eu não acordei enquanto estava o jogo acontecendo, porque eu estava doente, ainda estou um pouco. Mas eu tenho certeza que foi assim um barulho gigantesco. Não duvido que numa possível aí semifinal, final, nossa senhora, nem preciso falar como ficariam os brasileiros. O brasileiro pode chegar a ter às vezes uma síndrome de vira-lata? Lógico que sim. Algo que a gente deveria pensar em longo prazo em formas de curar, né? Porque é como se fosse realmente uma doença cultural. Agora, é inegável que o brasileiro ainda tem sim um amor pelo Brasil. Até os caras que estão aí na rua, que vocês às vezes mais à esquerda só têm desprezo e assim em diante, sim, eu não concordo de muitas coisas que eles estão fazendo, falando, especialmente aqueles mais emocionados. Agora, é inegável o amor que eles têm ao Brasil, certo? Isso é inegável. Alguns que são até manipulados nesse sentido, mas é inegável que muitos realmente amam o Brasil. E na esquerda, eu não duvido que tenham pessoas assim também. Eu sei que tem. Eu sei que tem também. Agora, quando você está no Twitter, é uma realidade paralela. Aquilo ali não é o mundo real, meus queridos. É só você ver algumas pessoas com milhares, milhões de seguidores que não conseguiram ser eleitas, enquanto que outros deputados, em outras eleições, vereadores, que às vezes nem têm Twitter e foram eleitos. Por quê? Lá na comunidade dele, lá no bairro dele, todos conhecem, todos já ouviram falar, todos às vezes já receberam ajuda e assim em diante. Então, às vezes a internet distorce muito a sua percepção. Muito, entendeu? Não pensem nesses termos. Mais algumas perguntas? Vamos ver aqui. Eu acho que não. Aqui foi uma bomba de comemoração. Eu tava dormindo, eu tava doente no caso, nem escutei nada de tão mal que eu tava. Mas eu escutei falar que as pessoas estavam realmente gritando igual loucas, né? Teve até um sujeito, um sérvio, que estava reclamando lá na Copa do Mundo que os brasileiros estavam agindo igual como selvagens, não paravam de gritar. E é sempre a mesma história, né? Os brasileiros, quando vão lá pro país da Copa, fazem uma bagunça que não é pouca. Então, né, vocês que acham o brasileiro odeia o próprio país, sempre foi assim, isso aí é uma ignorância histórica. Ainda mais se você fizer uma análise a longo prazo, analisar aí historicamente, há 200 anos atrás e tal, gente que fala o brasileiro não tem nenhuma identidade, esse povo aqui nunca conseguiu se enxergar de forma unida. Não, isso é uma ignorância histórica. Se você for realmente estudar com precisão, com honestidade a história do nosso país, você vai perceber que não é assim. Inclusive até pessoas que tentavam construir um projeto de identidade nacional que não era uma tentativa de criar algo do zero, porque já existia uma identidade, eles só queriam substituir uma coisa pela outra, né? A live vai ficar salva? Eu espero que sim, depende do YouTube, certo? O YouTube dá alguns sinais de que o que eu falo pode ser problemático. O primeiro deles é a desmonetização. Não é só por questão de dinheiro. É realmente assim, um sinal de que você falou algumas coisas que o YouTube não gosta. Fora isso, tem algumas outras coisinhas que eles às vezes colocam. E aí, se realmente for o caso, eu vou ter que tirar. Mas vocês podem achar no Caos Seguro, tudo bem? Vocês podem achar lá. Inclusive, hoje é sexta-feira, Black Friday. Quem quiser, eu vou disponibilizar depois dessa live aqui um cupom de desconto para vocês que estão me escutando às 9 horas de uma sexta-feira. Um cupom de desconto bem considerável. Não vou falar o desconto, mas é considerável. Quem quiser depois pode usar. É picanha de inseto, tudo bem? Para quem estava na última live, deve se lembrar. Uma pequena piada, mas
Quem quiser, estará disponível daqui uns 10 minutos mais ou menos, tudo bem? Que assim que eu finalizar essa live, eu vou colocar para vocês se quiserem, tudo bem? Mas enfim, eu acho que eu vou parando por aqui. Pessoas falando... Só umas últimas perguntas que eu vou tentar responder, né? Falaram sobre o que vai unir os brasileiros. Seria o seu patriotismo? Olha, seria bom se fosse isso, mas eu não acho que seria algo prático no curto prazo. O que pode às vezes unir um povo são problemas em comum, entende? Essa é a realidade. Então, vamos pegar o caso mais extremo possível, na Ucrânia, certo? Não gosto de pegar esse caso, mas é um exemplo, certo? Na Ucrânia você podia chegar e falar, eles têm discordâncias, ver o que aconteceu. Assim, não estou falando que deve ser invadido, pelo contrário. Mas quando a situação começa a ficar pesada, né? Se você articula os problemas de forma clara, que todos compreendem, e chega com uma solução de novo, bem didática, que todo o povo começa a compreender, aí você começa a ver, sim, uma união, no mínimo em defesa de alguns pontos elementares. Por exemplo, lembra da luta contra a corrupção? Certo? Até pessoas de esquerda naquela época defenderam essa pauta. É inacreditável, não sei se vocês se recordam disso, mas foi um negócio que puxou o brasileiro de uma forma absurda, né? Significa que depois daquilo nós nos unimos e nos tornamos um país soberano? Lógico que não, vejam a realidade atual, né? Mas é um pequeno exemplo de como um problema sistemático, que não deve ser a corrupção de novo, porque, como vocês já devem ter entendido, aquilo ali foi não vou falar que foi uma psyop, mas foi o contexto de lawfare, certo? Agora, existem outros problemas que nós estamos enfrentando, como o desemprego, como a situação econômica, a situação de muitos aí não terem realmente perspectiva de futuro, um problema real. Se a gente começar a se unir nesses termos bem básicos, elementares, né, talvez não haja aí o sonho de alguns nacionalistas, mas no mínimo a gente consegue mitigar essa fragmentação que não para de jeito nenhum, né? Mais aqui uma pergunta. Do Kanye West, né? Ai, meu pai do céu, os caras querem me ferrar de todo jeito, né? Não é por nada não, mas é complicado. Mas eu vou responder aqui, porque o sujeito me doou R$5 e eu honro até as pequenas doações, até de perguntas complicadas, né? O sujeito perguntou, o que eu acho da situação do Kanye West, né? O povo começará a acordar para o risco do povo escolhido. Eu não sei que povo escolhido você está falando, tá ok? Mas sobre o Kanye West, tá? Eu só vou falar o seguinte, meus amigos. Tomem cuidado quando surge uma celebridade que passou a vida dela inteira ao lado de Hollywood, ao lado de pessoas famosas, certo? Que do nada muda de opinião, tudo bem? Tomem cuidado, tá ok? Só tomem cuidado, tudo bem? Eu vou aqui descrever algo que poucos compreendem, né? Mas assim, se você quer trazer pessoas pro... Como eu posso escrever em termos inteligentes? Eu tenho que pensar um pouquinho aqui para não ter problemas, certo? Olha só. Se você é um país que busca certos imigrantes que são bem específicos, certo? Que não podem vir de qualquer lugar do mundo, né? Que precisam ser bem escolhidos, certo? Se você precisa de imigrantes de um tipo bem específico, se você deixar esses imigrantes nos países que eles estão desesperados, aterrorizados, o que você faz? Você chega e fala, olha, aqui é um lugar seguro, você pode vir para cá sem nenhum problema, certo? Então, pensem no que eu falei agora. Ao invés de só chegar e analisar, uau, o mundo tá acordando e não sei o que e tal. Olha, o jogo geopolítico é bem complexo. É bem complexo. Você acha que entendeu, mas está 10 passos atrás. Entendeu? Cuidado. Cuidado para não chegar a ficar apoiando certas retóricas que, curiosamente, são criadas às vezes pelas pessoas que você jamais imaginaria. É bem contraintuitivo. Mas para pensar um pouquinho. Tá ok? Para pensar. Você quer imigrantes específicos. Se você chegar num país onde eles estão, deixar eles com medo, não é que funciona?
Como é que funciona? Então, cuidado. Não acho que esse tipo de situação ajuda, mas quem sou eu? Né? Quem sou para falar isso? Não acho que promulgar retóricas aí, né, colocando ira, colocando, assim, dizendo especialmente o que eles chamam de ódio real mesmo, não acho que isso vai levar a lugar algum. Pelo contrário, isso vai ferrar muita gente que vai acabar na prisão e talvez ter um efeito que as pessoas não estão calculando direito. Mas é um tema complexo, um tema delicado que eu não quero falar, já que não tem como a gente falar de forma muito transparente, é um tema realmente complicado, né? Enfim. Meus caros, eu vou parando por aqui. Quem quiser lá no Call Seguro, eu tenho mais liberdade de falar de diversos assuntos. O YouTube é o YouTube, a gente tem que respeitar as regras da plataforma, né? É igual você ir lá pro Catar, não adianta você ir pro Catar com uma bandeira LGBT no meio das costas, sem pensar que isso vai ter alguns, sem nenhum problema, né? Lógico que vai ter problemas, assim como no YouTube a gente tem que respeitar aqui as regras da plataforma, não pode falar certas coisas, tem que tomar cuidado com os palavrões e assim em diante, mas lá eu tenho mais liberdade e deixo muitas lives que às vezes eu tenho que tirar daqui, tudo bem? De qualquer modo, fiquem bem, cuidado com essas narrativas, vamos tentar manter aí a estabilidade no país, porque, de novo, um país quebrado, um país no caos, em brigas, não vai pra frente, meus queridos, entendeu? Eu quero que todos vocês fiquem ricos, prósperos, com uma casa, com um carro, filhos, comida, é isso que eu mais quero. A probabilidade de acontecer é pequena, mas é o que no mínimo eu luto todo dia, você entendeu? Eu quero o bem do meu povo, eu quero o bem de vocês, meus inscritos, dos meus amigos, da minha família e assim em diante. Então, cuidado, tá? Vamos tentar aí agir com uma racionalidade e inteligência, tá ok? Vejo todos vocês na próxima live.